E aí galera do canal, se liga só nesse filme Ataque dos Titãs. Quem nos assistiu, pode assistir. E eu vou dizer uma breve descrição do que está por trás desse filme. Valeu galera, curta aí o canal, se inscreva e deixe os comentários de baixo. Viu? Valeu! Aí galera, o filme relata que existem umas pessoas que moram em um lugar fortificado. Aí tem esses gigantes maior de todos e derrubam o muro. Aí uma horta de outros gigantes invadem e começa a comer as pessoas. Tá. Aí daí vocês vão ter uma análise crítica sobre o que está por trás desses gigantes e questionamento dos nefelins citados na Bíblia e outras relações. Entendeu galera? Acompanhe o vídeo até o final. Deixe seu like e deixe seus comentários. E aí galera, dando continuidade aqui a questão da Bíblia Online. Aí eu vou relatar um outro um outro capítulo de um livro do Enoque. Caso que em um contexto ele abre mais ampla conhecimentos. Ó, aí a mesma coisa que está aqui na Bíblia vai estar lá, mas com outras palavras, direcionamento, outra direção no caso. E aconteceu o que? Como os filhos começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, os filhos, os homens no caso, né? Eu falei os filhos, eu olhei aqui embaixo. Eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Filhos de Deus, os anjos. Filhas dos homens. As filhas nascidas dos homens, né? Eram formosas, bonitas. E tomaram para si mulheres de todas as espécies, de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não entenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. Também depois que os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e dele nasceram filhos, geraram filhos no caso. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. O livro de Enoque, né? Antes eu li a questão da Bíblia, aqui é o livro de Enoque, para dar um outro entendimento, né? E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias. Nasceram-lhe filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: vinde, selecionamos para nós mesmos esposas de progênios dos homens e geramos filhos. No contexto aramaico, lê-se sentinelas. Aí, que é referência a livros, né? Então seu líder, Semiasa, disse-lhes: Eu temo que talvez possais e dispôs-vos na realização desse entretenimento, e que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhe e disseram: Nós todos juramos e amarramos-nos por mútuo juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção, mas
executamos nossos empreendimentos projetados. Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram ou uniram por mútuo juramento. Todo o seu número era 200, os quais descendiam de Ardes, o qual é o topo do monte Hermon, ou nos dias de Jered. Aquele monte, portanto, foi chamado de Arnon, porque eles tinham juado sobre ele e amarrado-se por mútuo juramento. O Armo, ou Monte Hermon, deriva do seu nome de hebreu Eren, uma maldição. Estes são os nomes dos seus chefes: Emiazar, que era chefe, seu líder; Uriacá, Beramel, Aquibel, Tamiel, Ramuel, Danel, Aziquiel, Azaquel, Saraque, Nael, Azael, Armes, Batrael, Ananes, Zavabe, Sanzaveel, Etael, Turel, Yomiel, Azai, é cada nome: Aziel, Azial. Estes eram os perfeitos 200, e os restantes estavam todos com eles. O contexto anamático preserva uma lista anterior de nomes desses guardiões ou sentinelas. Aí tem os nomes desses outros aqui. Então tomaram esposas, cada um escolhendo para si mesmo, as quais eles escolheram ir à borda, e com os seus quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão das raízes e árvores. E as mulheres concederam e geraram gigantes. O texto grego varia consideravelmente o etíope aqui. O manuscrito grego acrescenta esta sensação: e elas, as mulheres, geraram a eles sentinelas, 3 raças, os grandes gigantes. Os gigantes trouxeram alguns desses, dizem, mataram os nepelins, e os nepelins trouxeram ou mataram o Eliode, e eles sobreviveram, crescendo em poder de acordo com a sua grandeza. Caso o registro no livro do Jubileus, aí, cuja estrutura era de 200 cúbicos. 200, galera. Então quer dizer que um cúbito é 1 metro. O cúbito é do cotovelo à ponta do dedo. Do cotovelo à ponta do dedo, que vai dar 1 metro. Então são 200 cúbicos. Então são 200 metros. Estes devoraram tudo o que o labor dos homens produzia, e tornando-se impossível alimentá-los. Então eles voltaram-se contra os homens, a fim de devorá-los, a fim de comê-lo, os homens devorados.
e começaram a ferir pássaros, animais, répteis e peixes para comer sua carne, e depois do outro, e para beber seu sangue. Sua carne, um depois do outro, ou de uma outra carne. Nota que essa frase pode referir-se à destruição de uma classe de gigantes por outra. Uma briga entre eles mesmos, né? Um comendo o outro. Em outras palavras. Então a terra reprovou os injustos, porque a iniquidade estava tão grande que a terra reprovou, tipo, não quis mais eles. Que, em outras palavras, galera, tinha um oxigênio, era produzido antes do dilúvio, era produzido muito oxigênio na terra. A terra, depois que houve o dilúvio, aconteceu que os continentes foram separados. Antes, até nos estudos geográficos do passado, mostra que os continentes eles eram juntos, unidos. O Brasil era junto da África, era um continente unido. Depois do dilúvio, eles foram separados e o oxigênio foi diminuído também. Aí a terra reprovou os injustos, os gigantes, nefelis, tão citado nessa série que tá os titãs, como eu mostrei no início do vídeo. Continuando, além disso, Azaziel ensinou aos homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras ou peitorais, a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos e o uso de pinturas e o embelezamento das sobrancelhas e o uso de todo tipo de selecionados de pedras preciosas e toda sorte de corantes para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram corromperam todos os seus caminhos. Amazaraque ensinou todos os sortilógios e diversas raízes. Armex ensinou a solução dos sortilégios. Bacaial ensinou os observadores das estrelas. Os observadores das estrelas. Arqueológico Aquibiel ensinou sinais. Tamuel ensinou astronomia. E Azaredel ensinou os movimentos da lua. E os homens sendo destruídos pelos gigantes, galera. Tá vendo? Os homens sendo destruídos. De acordo com aquela série também dos titãs, que os titãs comiam os homens. E os gigantes, eles comiam assim, um exemplo, tinha nefelins e tinha outros. Eram diferentes. Eram gigantes de 200 metros, galera. De acordo com o livro de Enoque. Os gigantes tinham 200 metros. E um comia o outro. Tipo, uma raça de gigantes combatia com a outra e comia os outros gigantes. Esses gigantes que eram mais fracos, os mais fortes comiam eles. Porque os alimentos da terra não tinham mais alimentos para alimentar eles. Nem viu que no texto que eu li que eles comiam os alimentos que os homens produziam, comiam os peixes do mar
e as coisas estavam acabando com o planeta. E o planeta ele reprovou eles porque ele estava acabando com tudo do planeta. Eles eram grandes, maiores e eram carnívoros. Eles comiam as coisas. Eles comiam muitas coisas, é, de acordo com o livro do Enoque. Aí eu vou continuar explicar a vocês sobre o real motivo do, do dilúvio. Porque, de acordo com o livro de Enoque, mais para frente, que eu vou dar continuidade já, ele fala que Deus viu que a terra tava um banho de sangue. Olhou e viu que nenhum homem era bom. Só existia um homem, que era o, o que fez a arca de Noé. O próprio Noé, no caso, né? Que eu ia pensar em outra coisa, mas eu falei agora o Noé. A arca de Noé. O Noé era um homem íntegro. Só que os outros, eles estavam nessa situação com os gigantes e eles estavam fazendo a própria maldade. O mundo era mau naquela época. Os gigantes faziam. Eu acredito que tinham gigantes que protegiam certas pessoas por aquelas pessoas daquela determinada cidade ali, aí eles protegiam e acontecia muitas coisas bárbaras. Eles, homens, fazendo relação com animais, os gigantes comendo homens, uma bagaceira terrível. Vamos dar a oportunidade, galera. Espero aí que vocês deixem o seu like aí e comentem embaixo sobre esse documentário em relação ao vídeo, o vídeo não, a série dos Titãs, que demonstra uma realidade do livro de Enoque, beleza? Aí aqui fala que Tamuel ensinou a gastronomia, essa parte eu já li. Aí então Miguel e Gabriel, Raduel, Saduel e Uriel olharam abaixo desses os céus e viram a quantidade de sangue, galera, que era derramada na terra e toda a iniquidade que era praticada sobre ela. E disseram um ao outro: esta é a voz dos seus clamores. A terra desprovida dos seus filhos te clamando, mesmo até os portões dos céus. Entendeu, galera? Quer dizer que a terra estava perdendo os seus filhos. Então, em outras palavras, galera, em outros termos, quer dizer que esses anjos, é, os anjos que se rebelaram para poder coabitar com as mulheres, eles queriam ter filhos, mas subitamente queriam que os homens não fossem, eles queriam algo para si, um pecado que não foi o pecado do Lucifer, que já foi outra rebelião, né? A primeira rebelião foi a de Lucifer. A primeira. Esses anjos viram a rebelião e eles se rebeliram. Ele ficou aquela que não quis participar da rebelião, mas eles foram, como é que se diz? Eles foram convencidos a se rebeliarem. Eles não do início, mas eles tiveram em si a rebelião, liderado.
eu esqueci o nome do cara que o anjo que liderou, fez esse juramento com os 200. Aí, quem lembrar aí, galera, pode lembrar desse do anjo que iniciou a rebelião. Fez o julgamento, pode deixar aqui nos comentários. Aí eles olharam, eles fizeram isso e eles quiseram manchar a descendência do homem. Eles quiseram manchar a descendência e não quis e assim, em minhas palavras mesmo estou dizendo que eu acho que eles quiseram que para o homem não ser salvo, para Jesus Cristo não vir e salvar a gente, os humanos. Ele quis fazer uma contaminação consanguínea, entendeu, galera? Aí vou dar continuidade. Então Miguel e Gabriel, aqui significa Rafael, viu? Raduel significa também Rafael. Saduel e Uriel, Surial e Rafael olharam abaixo desde os céus e viram a quantidade de sangue que era derramada na terra e toda a iniquidade que era praticada sobre ela. E disseram uns aos outros: esta é a voz dos seus clamadores. A terra desprovida dos seus filhos tem clamado, mesmo até os portões dos céus. E agora a ti, ó Santo dos céus, as almas dos homens queixam-se, dizendo: obtenha justiça para conosco, ó Altíssimo. Então eles disseram ao seu Senhor: ó Rei, tu és Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis. O trono de tua glória é para sempre, e para sempre seja teu nome santificado e glorificado. Obtenha justiça para conosco. Literalmente, traz julgamento para nós. Tu fizeste todas as coisas, tu possui poder sobre todas as coisas, e todas as coisas estão abertas e manifestaste diante de ti. Tu vês todas as coisas e nada pode esconder-se de ti. Tu viste o que Azazuel tem feito, como ele tem ensinado toda a espécie de iniquidade sobre a terra, e tem aberto ao mundo todas as coisas secretas que são feitas nos céus. Samiasa, é esse, galera. Samiasa também tem ensinado sortilégios para quem tu dês autoridade sobre aquele que está associado contigo. Ele tem ido junto às filhas dos homens, tendo se deitado com elas, tendo-se contaminado, e tem coberto crime a elas, descoberto crimes, ou revelado esses sinais. As mulheres igualmente têm gerado gigantes. Assim, toda a terra tem se enchido de sangue e iniquidade. E agora, vês que as almas daqueles que estão mortos clamam e queixam-se até os portões do céu. Seus gemidos sobem, nem pode ele escapar da injustiça que é contida na terra. Tu conheces todas as coisas antes que elas existirem, no caso. Tu conheces essas coisas
e o que tem sido feito por eles. Tu não, tu não fala a nós, o que, por conta dessas coisas, devemos fazer contra eles. Capítulo 10. Então o Altíssimo, o Grande, o Santo falou, e enviou a Arzaialael, filho de Lameque, 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 Azaialael, no texto grego refere-se a Uriel no caso. Esse nome aqui que eu li é Uriel, galera. Dizendo, diz a ele em meu nome, escondei-te. Então explicou-lhe a consumação que está prestes a acontecer, pois toda a terra perecerá. As águas do dilúvio virão sobre toda a terra, e todos os que estão nela serão destruídos. E agora ensiná-o como ele pode escapar, e como sua semente pode permanecer em toda a terra. Novamente, o Senhor disse a Rafael: amarra a Azaziel, mãos e pés, lança-o na escuridão, e abri no deserto que está em Dudael, lança-o nele. Ameaça sobre ele pedras agudas, cobrindo-o com escuridão. Lá ele permanecerá para sempre. Cobre sua face, para que ele não possa ver a luz. E num grande dia do julgamento, lança-o ao fogo, no lago de fogo. Restaura a terra, o qual os anjos corromperam, e anuncia a vida a ela, para que eu possa recebê-la. Todos os filhos dos homens, sua descendência, não perecerão em consequência de todo segredo, pelo qual as sentinelas têm destruído, e o que eles ensinaram. Toda a terra tem se corrompido pelo efeito dos ensinamentos do Azaziel. E aí, galera, dando continuidade aqui é a questão da Bíblia Online. Aí eu vou relatar um outro capítulo de um livro do Enoque. Caso que em um contexto ele abre mais ampla conhecimentos. Aí a mesma coisa que está aqui na Bíblia vai estar lá, mas com outras palavras, outro direcionamento, outra direção no caso. E aconteceu o que? Como os filhos começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, os homens no caso, né? Eu falei os filhos, eu olhei aqui embaixo. Eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Filhos de Deus, os anjos. Filhas dos homens. As filhas nascidas dos homens, né? Eram formosas, bonitas. E tomaram para si mulheres de todas as espécies, de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não entenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, gigantes
na terra. Também depois que os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e dele nasceram filhos, geraram filhos no caso. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E ele, portanto, se atribuiu do crime. A Gabriel também o Senhor disse: vai aos bastardos, aos reprobos, aos filhos da fornicação, e destrói os filhos da fornicação, a descendência dos sentinelas, de entre os homens, traz-os, executa-os uns contra os outros, faz-os perecer por mútua matança, pois o prolongamento dos dias não será deles. Eles rogarão a ti, mas seus pais não obterão seus desejos com respeito a eles, pois eles esperarão por vida eterna, e que eles possam viver cada um deles 500 anos. A Miguel igualmente o Senhor disse: